Foi uma noite de muita comemoração para os botafoguenses. O alvinegro é bicampeão da Taça Rio e agora enfrenta novamente o Flamengo em 2 jogos na final do Campeonato Carioca. O gol do zagueiro Renato Silva veio aos 39 minutos do segundo tempo. A partida ficou em 1-0 e garantiu ao Botafogo vaga na decisão do campeonato estadual contra o Flamengo, campeão da Taça Guanabara. Mais do que um grande clássico, o jogo entre Botafogo e Fluminense foi um bom exemplo de que as torcidas podem se divertir sem brigas e fazer aquele espetáculo que a gente gosta de ver antes, durante e depois da partida. Quem acompanhou tudo de perto foram os repórteres Rafael Lisboa e Guilherme Azevedo. Um domingo de clássico vovô, o mais antigo do futebol brasileiro. Eu já sou vovô, né? Inclusive em 71 o Fluminense foi campeão em cima deles. Mas ontem no Maracanã, muitos torcedores nem eram nascidos quando Botafogo e Fluminense se enfrentaram numa decisão pela última vez há 11 anos. Alguns não conseguiam nem segurar a bandeira sozinhos, mas apesar da pouca idade, tinham um hino na ponta da língua. E ninguém cala esse nosso amor. Sou tricolor de coração, todo clube tantas vezes campeão. E os pequenos pensavam alto. 10-0. 10-0 quem? Botafogo. 10-0. 10-0, não é muita coisa não? Não. Otimismo que não era só privilégio das crianças. Mesmo antes da partida começar, já tinha gente usando faixa de campeão. Não temos dúvida, Fluminense campeão! E chorando antecipadamente de alegria. E ninguém cala esse chororô. Chora o vascaíno, chora o flamenguista e chora o tricolor. Tanta paixão pelo time fez este grupo de Minas Gerais viajar quase 200 quilômetros. Onde está o Botafogo, a gente está. Um amor tão grande que não cabe só no coração. 3 pessoas que eu amo nesse mundo, é o Botafogo, minha esposa e meu filho. Para garantir a segurança de tantos loucos por futebol, a polícia reforçou o patrulhamento com 1.200 homens. E o clima foi de paz. E tinha até alvinegros e tricolores que eram melhores amigos. Na hora do jogo, cada um no seu, né? E depois um consolando o outro. Durante o jogo, os torcedores mirins assistiam a tudo com uma concentração de gente grande. E os adultos pularam feito crianças quando saiu o gol. Botafogo, bicampeão da Taça Rio. Comemoração do lado de fora do Maracanã, nos bares e em frente à sede do clube. Assim que o jogo acabou, muitos torcedores já pensavam na próxima partida contra o Flamengo, que vai decidir o Campeonato Carioca, e faziam suas previsões. Vai ser campeão em cima do Flamengo agora, ó! Que eu cantasse é curtir fogo! Fogo! Com muita raça, o Botafogo venceu o Fluminense por 1-0 e é o campeão da Taça Rio. As duas torcidas deram um show. Agora o alvinegro se prepara para enfrentar o Flamengo na final do Campeonato Carioca. E quem vai contar todos os detalhes para a gente é o Alex Escobar, que está aqui no estúdio. Bom dia, Alex, tudo bem? Muito bom dia, Elter, tudo bem. Foi um jogo complicado, né? Com poucas oportunidades, jogadores expulsos. Foi a vitória da raça mesmo? Foi a vitória da raça, da determinação, Elter. Porque final é assim mesmo, né? Tem final que você vê que os times não se expõem, fica aquele jogo de estudo, ninguém sai muito para o jogo. E foi o que aconteceu ontem. Esse aí foi o primeiro lance realmente efetivo de ataque de uma das equipes, o lançamento do Thiago Neves e o pênalti do Renato Silva em cima do Washington. A gente vai ver mais à frente que o Renato Silva acaba depois dando a volta por cima. E que volta por cima, né? E faz o pênalti no Washington. E aí depois também vamos conversar sobre um probleminha que vai ter na terça-feira na reapresentação do time. Porque não era o Washington que deveria ter batido esse pênalti. Tem gente chateada com isso, né? Tem gente brava com isso. Tem gente que é comandante dele que está bem chateada com isso. O Washington perdeu o pênalti, né? Acabou perdendo, batendo na trave até conseguir deslocar o goleiro. Essa chance aí foi do Alessandro, já bem próximo do final do primeiro tempo, bola na trave, uma jogada individual. Né? Quase entrou. Quase, ela chega a bater na parte de dentro da trave ali e sai. O próprio Alessandro acaba sendo expulso, ele já tinha um cartão amarelo. Para mim, sinceramente, nem falta foi, Elter. E ele acabou sendo expulso. Mas mesmo com um jogador a menos, o Botafogo continuou em cima. E o Fábio fez essa jogada, mandou para o meio. E o Renato Silva, aquele que tinha feito o pênalti em cima do Washington,
se redime e faz esse gol, o gol da vitória, o gol do título da Taça Rio. Foi uma grande volta por cima do Renato, né? Ele foi dispensado, Elton. Fluminense, por uma situação de doping. Exatamente, e acabou dando essa volta por cima, o Fluminense dispensou o jogador depois do doping. E o Jorge Henrique é expulso por essa entrada aí, justamente, né? Uma entrada duríssima já no final do jogo ali. Não precisava, né? Não precisava, uma entrada violenta e desnecessária do Jorge Henrique, que é desfalque certo para o primeiro jogo da grande final do estadual contra o Flamengo. O Jorge Henrique não joga e também não joga o Alessandro. Esse eu achei que de forma injusta, né? E ainda tem a possibilidade do Triguinho, lateral esquerdo, do Castilho, goleiro, de não jogarem também, já não enfrentam a Portuguesa no meio de semana pela Copa do Brasil. E talvez podem aí desfalcar o time do Botafogo para esse primeiro jogo contra o Flamengo. São lesões musculares que serão melhor avaliadas agora, hoje ou amanhã no máximo. Pois é, o Botafogo não tem o Jorge Henrique, o Alessandro expulsos, pode não contar também com o Castilho e com o Triguinho que você disse aí se machucaram, né? Como é que o Cuca vai fazer para armar o time aí para a final? Isso é um desafio. Ontem ele na coletiva depois do jogo até se queixou disso, Elton, falou, olha, eu não tenho muitas opções, já falei isso com a diretoria, eles não acreditam, tá aí, não tenho 4 jogadores e não tenho, né, como repor a altura. É o drama que vai viver o Cuca. Agora, vamos falar de festa, Elton. Hoje é segunda-feira, dia depois de final, é hora de comemorar. Feriadão, então, tá todo mundo de folga. Imagens para o torcedor do Botafogo dessa festa bonita aí que a torcida fez ontem, merecida. Os jogadores fizeram por onde dentro de campo. E o Botafogo é bicampeão da Taça Rio e vai repetir a final do estadual do ano passado contra o Flamengo. Ano passado o Flamengo se deu bem, ganhou. Vamos ver o que vai acontecer nesse ano, né? A gente viu ali o Renato Silva comemorando muito, já falamos sobre isso, né? Toda a sua volta por cima. Aliás, o Cuca falou uma coisa legal, né? Falou que deu oportunidade, estendeu a mão e agora é ele que o ajudou, né? É verdade, é verdade. Retribuiu, né? Retribuiu a ajuda que o Cuca acabou dando para o Renato Silva e ele se firmou no time do Botafogo. É um jogador ainda contestado, mas conseguiu se firmar, hoje é titular do Botafogo e fez por merecer esse título. O Botafogo pega a Portuguesa pela Copa do Brasil e o Fluminense espera agora o adversário da Libertadores, é o que resta aí para esse primeiro semestre, antes de começar o Campeonato Brasileiro. Agora o Flamengo essa semana ficou só treinando. O Flamengo foi para a Granja Comari, em Teresópolis, ficou treinando, se preparando para o jogo de quarta-feira contra o Coronel Bolognese pela Libertadores e vai agora, no fim de semana, no domingo, enfrentar o Botafogo pela final do estadual. E o Vasco se prepara para o jogo contra o Criciúma pela Copa do Brasil, jogo que será lá em Criciúma, o jogo da volta. O time do Vasco que ganhou por 1-0 só em São Januário, esse jogo vai ser bem complicado. E na quinta-feira a gente vai trazer maiores informações sobre essas partidas, né? Estará em jogo e a classificação do Vasco já é o jogo de volta. Tanto do Vasco quanto do Botafogo também contra a Portuguesa. Vale classificação aí para a próxima fase da Copa do Brasil.